Todos nós temos uma voz interna, uma narrativa constante, às vezes sussurrada, às vezes gritante, que comenta tudo: o que fazemos, o que sentimos, o que os outros fazem, o que pode dar errado. Essa voz fala sem parar. E muitas vezes acreditamos que ela somos nós. Mas e se não for? E se essa voz for só uma parte, uma camada, um reflexo de algo mais profundo ou mais superficial do que nossa verdadeira essência? Você já reparou que mesmo nos momentos em que tudo está aparentemente bem, sua mente ainda encontra algo para criticar? Você poderia ter feito melhor. Por que falou aquilo? E se eles estiverem rindo de você? Você está atrasado. A mente não para. E o problema não é que ela pensa. O problema é que nós acreditamos em tudo o que ela diz. Acreditamos quando ela diz que não somos bons o bastante, quando diz que é tarde demais, quando diz que ninguém se importa. E assim começamos a nos identificar com esses pensamentos. Eles deixam de ser só ruídos mentais e se tornam nossa identidade. Mas aqui está a primeira libertação. Você não é seus pensamentos. Você é aquele que observa os pensamentos. Parece simples, mas essa compreensão muda tudo. Porque se você não é o pensamento, você não precisa obedecê-lo, não precisa segui-lo, pode escolher, pode deixar passar. Mas isso exige presença, exige consciência. A mente, quando não observada, assume o controle. Ela cria realidades imaginárias e te prende nelas. Te leva para o passado com culpa e arrependimento, ou para o futuro com medo e ansiedade. Qualquer lugar menos o agora. E o agora é o único lugar onde você é real. Luana viveu anos sofrendo com crises de pânico. Achava que havia algo errado com ela. Mas em um processo terapêutico, descobriu que o que alimentava as crises não era o que acontecia, mas o que ela acreditava sobre o que acontecia. Os pensamentos eram como fumaça, densos, sufocantes, mas eram apenas fumaça. Quando ela começou a vê-los como eventos passageiros e não como verdades absolutas, algo mudou. Ela não se curou da noite para o dia, mas deu o primeiro passo. Parou de acreditar em tudo o que pensava. E isso, por si só, é uma revolução silenciosa. Você não precisa brigar com seus pensamentos. Não precisa expulsá-los. Só precisa reconhecê-los e lembrar que eles não são você. A mente vai continuar falando. Isso é natural. Mas você pode escolher ouvir com discernimento. Pode cultivar o espaço interno necessário para não se deixar levar. Imagine-se como o céu. Os pensamentos são nuvens. Algumas passam rápido, outras ficam mais tempo. Algumas são densas, outras leves. Mas nenhuma é o céu. Você é o céu. E, enquanto não lembrar disso, continuará preso às nuvens. Existe uma prisão que não se vê. Ela não tem muros, grades ou guardas. Ela não está fora. Está dentro. É uma cela construída com pensamentos repetitivos, crenças distorcidas e um hábito tão antigo quanto a própria mente, o de acreditar em tudo o que ela diz. Desde cedo, aprendemos a confiar na nossa cabeça. Pense bem, confie no que você sente, ouça sua mente e, sem perceber, damos à nossa mente um poder absoluto, o de definir quem somos, o que podemos, o que merecemos. Só que a mente não fala a verdade, ela fala a sua versão dos fatos. E essa versão é contaminada por tudo o que você viveu, por tudo o que ouviu, por todas as feridas que carrega. Um pensamento como "eu não sou bom o bastante" pode parecer só uma frase. Mas quando você acredita nele, age como se fosse real. E aos poucos essa ideia se torna identidade. Você começa a viver como se fosse esse pensamento. Você se cala, se limita, se retrai. E o pior, começa a se proteger de uma dor que só
Existe porque você acredita na mentira. É assim que funciona a identificação mental. Você não apenas pensa algo, você se torna aquilo. E essa é uma prisão cruel. Porque quanto mais você se identifica com o que pensa, mais a sua realidade se molda à imagem do pensamento. Você para de ver as coisas como elas são e começa a ver tudo como sua mente acredita que é. Gabriel, por exemplo, sempre se achou ruim com pessoas. Evitava conversas, reuniões, relacionamentos mais próximos. Achava que era tímido, reservado, fechado, até que num processo de autoconhecimento percebeu. Essa ideia nasceu de uma crítica da infância quando um professor o chamou de sem carisma. A partir daquele dia, sua mente construiu uma história e ele viveu dentro dela por décadas. A identificação é isso. Viver dentro de um pensamento como se ele fosse um destino. Mas pensamentos não são verdades. Pensamentos são sugestões. E você tem o direito de aceitá-los, ou não. A grande virada acontece quando você percebe que pode olhar para o que pensa sem acreditar em tudo. Quando começa a criar um espaço entre o que surge na mente e o que você escolhe fazer com isso, esse espaço é a sua liberdade. É nesse intervalo que você deixa de ser prisioneiro e começa a se tornar o autor. A mente vai continuar oferecendo narrativas. É o que ela faz. Mas você pode começar a se perguntar: essa ideia me serve? Essa história me fortalece ou me enfraquece? Essa voz é minha ou de alguém que aprendi a escutar demais? Aos poucos, você começa a desconstruir os muros da prisão. Não com força, mas com consciência. E é nessa consciência que mora o início da sua libertação. Você pode ter pensamentos de medo e ainda assim agir com coragem. Pode ter pensamentos de dúvida e ainda assim avançar. Pode ter pensamentos de desânimo e ainda assim manter o propósito. Porque você não é a voz que fala dentro da sua mente. Você é aquele que ouve e escolhe. Enquanto você acreditar que é tudo o que pensa, continuará sendo comandado por sombras. Mas no momento em que parar, respirar e observar, você quebra o ciclo. Você se lembra, a mente pode ser intensa, mas você é maior que ela. Existe um espaço silencioso entre o que você pensa e quem você realmente é. Um intervalo sutil, mas poderoso. A maioria das pessoas vive tão grudada aos próprios pensamentos que nunca percebe esse espaço. Mas ele está lá, e dentro dele mora a liberdade. Imagine por um instante que sua mente é como uma tela de cinema. Os pensamentos passam como cenas, alguns intensos, outros leves, alguns trágicos, outros absurdos. Mas quem você é, não é a cena, nem o personagem, nem a trilha sonora. Você é o observador sentado na cadeira. Você é a consciência que assiste, que percebe, que escolhe. Esse espaço entre o pensamento e o observador é a sua casa interior. É o lugar onde sua essência vive intocada, mesmo quando tudo dentro da mente parece turbulento. Mas o que impede tanta gente de habitar esse lugar? O ruído, a pressa, a distração constante. Vivemos em um mundo que alimenta o barulho mental, notificações, comparações, urgências falsas. Pouco se fala sobre pausa, sobre presença, sobre escuta interior. E sem essa escuta, o pensamento domina. A mente pensa automaticamente. Ela não pede permissão. Mas quando você aprende a reconhecer esse espaço, você deixa de reagir a tudo. Você começa a responder, com consciência, com escolha. Foi o que aconteceu com Marcelo, um empresário de meia idade que sofria de crises frequentes de raiva e ansiedade. No trabalho, explodia com facilidade. Em casa, mal conseguia conversar. Com a esposa, sem gerar conflito. Ao buscar ajuda, aprendeu uma prática simples: observar o pensamento antes de agir. A técnica era sutil. Quando um pensamento forte surgia, ele respirava 3 vezes e perguntava internamente: isso é verdade? Na maioria das vezes não era.
Era apenas uma emoção antiga querendo se repetir. E nesse pequeno intervalo, Marcelo começou a descobrir algo precioso que ele podia escolher. A liberdade não está em parar de pensar. Isso seria impossível. A liberdade está em perceber que você pode observar o pensamento sem se perder nele. Esse espaço entre o que aparece na mente e quem você é de fato pode ser cultivado. A cada vez que você respira conscientemente, antes de reagir, ele cresce. A cada vez que você observa a raiva sem agir no impulso, ele se expande. A cada vez que você reconhece um pensamento autocrítico e diz, isso não me define, você fortalece esse espaço. É nesse lugar que você volta a ser inteiro. Lá não há necessidade de controle. Não há necessidade de impressionar ninguém. Não há esforço para ser algo além do que você já é. Esse espaço é sereno, firme, silencioso. É onde mora sua intuição. É onde brota a compaixão. É onde você escuta, não com a mente, mas com a alma. A prática de reconhecer esse espaço é o início de um novo relacionamento com a própria mente. Um relacionamento onde a mente deixa de ser dona e passa a ser ferramenta. Você pode agradecer aos pensamentos por suas intenções. Muitas vezes eles só querem te proteger, mas não precisa obedecer a todos eles. Você pode escutá-los, mas não precisa carregá-los. E a partir disso, algo mágico acontece. Você começa a experimentar a leveza de ser quem observa, não quem se perde. A pergunta agora não é como calar minha mente, mas como voltar para esse espaço, quando tudo parecer barulho, porque é nele e só nele que você vai encontrar paz. Desde pequeno ele acreditava numa ideia simples. Se você for bom, coisas boas acontecem. Se estudar, passa. Se respeitar os outros, será respeitado. Se amar com sinceridade, será amado de volta. Era uma equação bonita, justa, reconfortante. Mas também era frágil. A primeira rachadura apareceu aos 19 anos. Seu pai, um homem correto, generoso, que passava as noites ajudando a comunidade da igreja, morreu de forma abrupta, injusta, vítima de um erro médico banal. O hospital pediu desculpas, mas nada trouxe o pai de volta. Foi ali que algo dentro dele começou a balançar, mas ainda assim insistiu na equação. Pensava que aquilo tinha sido uma exceção, que o universo compensaria em algum momento, que as coisas se equilibram, que o bem retorna, que o mal é punido. Esperava, com o coração apertado, a volta por cima. Só que a vida não trabalha com reembolsos. Aos 26, perdeu uma promoção no trabalho para alguém com menos competência e mais influência. Aos 28, foi traído pela pessoa em quem mais confiava. Aos 30, descobriu que sua dedicação à família era vista como obrigação, nunca como escolha. Tudo isso o fez questionar. Por que comigo? O que eu fiz de errado? Começou a viver com um nó na garganta, um ressentimento silencioso. Achava que o mundo estava em dívida com ele, que de alguma forma merecia uma recompensa, que era injusto ver tanta gente medíocre se dando bem, enquanto ele carregava o peso da retidão. Mas o tempo passou e a recompensa não veio. O que veio foi cansaço. Um dia, sentado sozinho em um ponto de ônibus após um plantão puxado, observou um homem vendendo flores. Era tarde da noite, ninguém comprava. O homem sorria, conversava com quem passava. Não parecia amargo, não parecia frustrado. Apenas estava ali, inteiro. Foi nesse momento que algo se partiu, ou talvez se libertou. Ele entendeu. A vida não é justa, nunca foi. E esperar justiça como pré-requisito para viver é assinar um contrato com a frustração. A partir dali, uma nova pergunta surgiu. E se o problema não for o mundo, mas o que eu espero dele? Depois daquele ponto de ônibus, ele passou dias em silêncio. Não era tristeza, era lucidez, como se finalmente tivesse entendido uma piada que o mundo vinha contando há anos.
só que sem graça alguma. A vida não é um juiz, não carrega balança, não está anotando pontos para compensar depois. Começou a reparar em como as pessoas viviam tentando dar sentido a tragédias. Tudo tem um propósito. Deus escreve certo por linhas tortas. Se não deu certo, é porque algo melhor está vindo. Mas ele já não conseguia repetir essas frases, não por amargura, mas porque cansou de forçar sentido onde talvez só existisse o caos. Entendeu que a busca por justiça era, na verdade, uma tentativa de controle. Uma forma de acreditar que, se fizesse tudo certo, estaria a salvo da dor, da perda, da falha. Só que a vida nunca assinou esse contrato. Começou a se libertar do merecer. Merecia reconhecimento, mas nem sempre recebia. Merecia amor, mas nem sempre era correspondido. Merecia descanso, mas a rotina pesava. E tudo bem. Parar de esperar justiça foi, curiosamente, o início de uma leveza nova. Porque com isso veio outra ideia. Se o mundo não me deve nada, então tudo o que vier é ganho. Agora cada afeto sincero era um presente, não um pagamento. Cada conquista era celebração, não reparação. E cada queda não era punição, era parte do caminho. Isso não o tornou apático. Pelo contrário, começou a viver com mais presença, menos expectativa, mais ação, menos cobrança, mais verdade. Parou de calcular o retorno antes de agir, ajudava quando podia, sem esperar troféu. Dizia a verdade, mesmo que ninguém reconhecesse. Cumpria com o que acreditava. Não porque um dia o universo vai retribuir, mas porque era quem ele escolheu ser. Foi aí que ele percebeu. A maior força está em manter a própria dignidade, mesmo quando o mundo é injusto. E esse tipo de justiça, a interna, a que se deve a si mesmo, ninguém pode tirar. Foi num fim de tarde comum que ele sentiu, pela primeira vez, uma paz diferente. Estava sentado na praça, sem fones, sem distrações. Só ele, o barulho distante da cidade e o vento leve balançando as folhas. E ali entendeu. Não era mais um homem revoltado tentando ajustar o mundo à sua expectativa. Era um homem livre da ilusão de que o mundo precisava ser justo para valer a pena. Antes, a ideia de que a vida é assim mesmo parecia um tipo de rendição, um conformismo amargo. Mas agora via com outros olhos. Não era desistência, era clareza. Aceitar que o mundo não age em função de nossas expectativas não significava parar de lutar, e sim saber onde lutar e onde soltar. Ele passou a escolher suas batalhas com mais sabedoria. Parou de tentar mudar a opinião de quem não estava disposto a ouvir. Parou de se explicar onde não havia escuta. Parou de se exaurir em relações unilaterais, esperando reciprocidade que nunca viria. No lugar de tudo isso, entrou um tipo novo de força, silenciosa, serena, de quem anda de cabeça erguida, mesmo quando tudo ao redor parece errado, de quem não grita justiça ao céu, mas vive com justiça no coração. Essa mudança começou a atrair um tipo diferente de conexão. Pessoas que reconheciam sua presença sem que ele precisasse se provar. Conversas mais verdadeiras, relacionamentos mais leves, porque ele já não esperava ser completado. Agora oferecia o que tinha com liberdade. Certa vez, em um jantar com amigos, um deles reclamava do chefe, da política, da vida. Virou-se para ele e perguntou: "Mas você não se indigna mais? Não sente raiva?" Ele respondeu com calma: "Sinto, mas não alimento. Aprendi que indignação sem ação vira veneno. E que a vida já é dura o suficiente para eu mesmo me envenenar." A mesa ficou em silêncio. Não era arrogância, era maturidade. Na semana seguinte encontrou uma amiga que não via há anos. Ela o olhou por um tempo e disse: "Você está diferente. Parece mais inteiro." Ele sorriu. Não era milagre,
Era a consequência de parar de lutar contra o que não pode controlar e de começar a cuidar da única coisa que de fato pode, a própria postura diante da vida. Com o tempo, ele percebeu que a vida, embora não fosse justa, era responsiva. Não como um sistema de recompensas matemático, mas como um solo. Devolvia com mais força aquilo que era plantado com verdade. Começou a agir por propósito, não por esperança de retorno. Ajudava um colega, mesmo sabendo que não seria lembrado. Dava atenção a um estranho sem pensar em mérito. Escutava mais, falava menos, e aos poucos isso se transformava em algo maior. As pessoas notavam. Algumas se aproximavam sem saber por quê. Havia um tipo de firmeza tranquila nele que não pedia palco, mas preenchia os espaços. Ele não era o mais brilhante da sala, nem o mais elogiado, mas era o mais confiável, o mais estável, o mais presente. Essa constância passou a ser seu diferencial. Certa vez foi chamado para mediar um conflito entre dois colegas. Ele não tinha cargo de liderança nem obrigação de interferir, mas sua postura já era liderança. Mesmo em silêncio, foi ali que entendeu. Liderança de verdade não é dada, é percebida. Não é título, é presença. Um dia, um estagiário o chamou de canto e disse: "Eu fico observando o senhor, o jeito como lida com as coisas. Queria saber como o senhor faz para não se abalar." Ele pensou por alguns segundos e respondeu: "Eu aprendi que a vida nem sempre devolve o que você quer, mas ela sempre devolve o que você é." Aquilo ficou martelando na cabeça do jovem, e ele percebeu, não era só o que dizia, era o que fazia. Era o jeito como levantava da cadeira para ajudar alguém. O silêncio diante de uma injustiça que ele transformava em ação, não em drama. O cuidado com detalhes que ninguém via, o respeito com quem ninguém notava. Era ali que a justiça acontecia, no modo como ele construía sua presença, porque ele já não esperava que o mundo fosse justo, mas escolhia todos os dias ser justo com o mundo. Com o tempo, ele começou a notar que seu comportamento estava gerando ondas. Não grandes revoluções, não transformações visíveis, mas pequenas mudanças nos que estavam por perto. Sem dizer uma palavra, ele dava o exemplo do que significava viver com dignidade, mesmo quando nada ao redor parecia favorecer isso. Um colega que antes reclamava de tudo começou a se calar mais. Outra, que se sentia injustiçada o tempo todo, passou a observar como ele reagia diante das mesmas situações. E aos poucos mudou o tom também. Sem pregação, sem discurso, só presença. Ele não achava que tinha respostas, mas carregava perguntas que o mantinham desperto. Para quem estou vivendo? O que é essencial aqui? Essa reação vai mudar o que de fato importa? Essas perguntas eram suas âncoras em reuniões difíceis, em decisões que exigiam ética, em momentos em que seria mais fácil reagir com raiva, orgulho ou pressa. E era justamente nesses momentos que ele mais deixava sua marca. Não porque se impunha, mas porque permanecia firme, discreto, autêntico. Ele entendia agora que há pessoas que gritam para serem ouvidas e há outras que bastam estar para serem sentidas. Foi num almoço de empresa que ouviu uma frase que o pegou de surpresa. Um diretor, conversando com outros gestores, comentou: "Tem gente aqui que é o pilar silencioso dessa empresa, que não pede, não cobra, mas segura o teto de pé. E a gente sabe quem são." Ele sabia, não precisava que dissessem seu nome. Aquilo era suficiente. Na volta para casa, naquele dia, olhou o céu do banco do ônibus e sorriu com os olhos. Não por vaidade, mas por gratidão. Gratidão por não ter se tornado amargo, por não ter deixado a frustração contaminar seu caráter, por ter aprendido que viver bem não depende de justiça, depende de consciência. Sim, a vida não era justa, nunca foi. Mas ele também não precisava mais que fosse, porque agora ele já sabia exatamente como ela funcionava.